Olá, pessoal! Estamos começando hoje o programa número 12, programa da revista Aquarista Júnior. Hoje é dia 8 de outubro de 2018. Antes de mais nada, gostaria de agradecer muito a audiência e todos os votos e os contatos de parabenização pelo trabalho que a gente está fazendo, que é mais ou menos uma historiazinha que a gente está contando. Então é como se fosse vamos dizer, um programa de história, tá legal? Hoje vamos começar aqui o programa número 12. Estamos praticamente encerrando a década de 80 aí do aquarismo brasileiro, contando um pouco da pré-história da revista Aquarista Júnior e contando os primeiros 2 anos da revista Aquarista Júnior. Gostaria de fazer um convite, como estamos aqui no programinha número 12, se você tiver interesse em acompanhar toda uma novela que foi acontecendo nesses primeiros programas, é só acompanhar desde o programinha número 1, tá legal? Então, clique aí digite aí no Facebook mesmo, hashtag Programa da Revista Aquarista Júnior, que você vai ter acesso aí a todos os programas que a gente já colocou no ar aí para contar essa coisa de um pouco de coisas pitorescas que foram acontecendo para engrandecer aí o nosso querido hobby do aquarismo, tá legal? Pequenas ações que a gente foi fazendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, e que a princípio hoje você relembrando da ideia de que, puxa vida, que coisinha simples, tal, mas que na época realmente foi feito com bastante carinho, com bastante dedicação, com bastante determinação, ideias, vamos dizer, básicas, né, ideias práticas que colaboraram decisivamente aí para o aquarismo se desenvolver e estar hoje aí num nível assim bastante aceitável, tá legal? Aceitável assim quanto a hobby mesmo, né? Um dos hobbies mais praticados aí no nosso querido Brasil. Eu queria começar dizendo da revistinha número 11. Isso já foi em dezembro de 89, onde na página, deixa eu ver, onde na página 15 a gente estreou uma chamada Coleção Aquarista Júnior, que a gente também chamava de Sleep. Sleep Aquarista. Por quê? Eram pequenas, deixa eu mostrar aqui, pequenas fichinhas, tá vendo aqui? Que eram apresentadas de vários peixes. Então, eu até marquei aqui alguns dados, ó, da revista número 11, tá legal? Então, dezembro de 89, até a revistinha número 17. Isso, então, foi até dezembro de 90. Então, durante um ano, nós publicamos pequenas fichinhas com o total de 94 espécies de peixes de água doce. Para que era essas fichinhas? Você vê que a revista, na época, era preto e branco, né? Porque é o que tínhamos como realidade no mercado gráfico brasileiro, né? Então, o que acontece? Era uma coleçãozinha, você vê que dava até para tirar um xerox caprichado aqui, vamos dizer, recortar a página, a folha no caso, e até grampear ou fazer 2 furos aí para fazer como se fosse uma coleçãozinha de fichas. Isso para o aquarista colecionar o quê? Dicas quanto ao nome do peixe, nome popular, nome científico, o comprimento que ele podia atingir no aquário, que era bacana, a gente achou interessante mostrar, o pH e a temperatura adequadas para ele no ambiente do aquário, o tipo de reprodução, se era, vamos dizer, soltava ovos, se já soltava o filhotinho, entendeu? A alimentação, se era onívoro, se era carnívoro, se era mais vegetariano e herbívoro, então a gente sempre colocar na fichinha. E um pininho, uma pitadinha de comportamento, se era territorial, se era agressivo, se era pacífico, se gostava de viver em grupos, se preferia viver em cardumes. Então essas fichinhas, 94 fichinhas, até a revista número 17, foram apresentadas para os aquaristas. E também para quem? Eu até marquei aqui, a ideia era formar dicas básicas, né? Então a fichinha também, a gente aconselhava os lojistas, que na época podiam tirar um xerox, no caso, né? Podiam recortar aqui, colocar naqueles plastiquinho branco, aqueles plastiquinho branco transparente, né? Plastiquinho de documentos, né? E fixar na bateria das lojas, nos aquários de exposição, até para o peixe que o lojista estava vendendo pudesse ter algumas informações mínimas básicas. Então ele via o peixinho ao vivo, a cores, né? E falava, poxa, eu tô querendo, vamos ver aqui no primeiro aqui, poxa, eu tô querendo levar o Tricogaster. Opa, e o que? Poxa, deixa eu ver o que ele come, o que não sei o que, qual o nomezinho dele, qual a temperatura adequada no aquário. Então, o aquarista já entrando na loja, ou já ficando na loja, observando os aquários, ele acabava tendo informações básicas, aí tinha o valor do peixe, né, o
o valor tudo direitinho. Então o que acontece? Foi uma, vamos dizer, foi uma iniciativa que eu tive na época, isso no finzinho aí, em dezembro de 89, para ajudar o quê? O próprio comércio, os próprios lojistas, ao quê? A buscarem essa coisa de tentarem informar um pouco de dicas básicas dos peixes, específico dos peixes para os clientes, para os aquaristas visitantes das lojas. Tá legal? Então, acho que essa coisa pitoresca que a gente fez na época, hoje pode parecer uma coisinha muito simples, tal, mas na época realmente fez um grande sucesso nas edições das revistas vamos dizer, nesse finzinho dos anos 90 e o comecinho do próprio ano 1990, tá legal? Lembra que eu falei no programa passado do Cazu, aqui de Itaquera, que era um criador de artêmia. Ele tornou-se um grande amigo nosso, né? Porque a gente brincava com ele até se divertia, ele gostava, que ele era o mais, vamos dizer, o mais experiente, né? Vamos dizer, ele tinha a idade mais avançada de assinantes da revista. Então, ele ficava contente quando a gente brincava com isso, tal, aquela coisa toda. E quando foi na revistinha número 11, também em dezembro de 89, nós fizemos o quê? Uma matériazinha sobre ele, sobre Artemia salina. Deixa eu marcar aqui, página 29, quer ver? Porque aquilo que eu te falei, Artemia salina, aqui, ó, uma matériazinha sobre Artemia salina, escrita pelo próprio Cazu. Entendeu? Por quê? Porque na época essa coisa de Artemia salina já vinha sendo usada, né? Mas começou a dar um up maior, tanto no mercado, entendeu? Então, como que as pessoas podiam, vamos dizer, aproveitar melhor o alimento para os peixes? Artemia salina adulta, para os peixes mais adultos, Artemia salina nauplius para os filhotinhos. Então, o Cazu, na época, presenteou a revista, né, com uma matériazinha sobre Artemia salina, que para a época foi uma coisa bacana, porque era Artemia salina, ou vamos dizer, o destaque da época, entendeu? Então vale a pena destacar como coisas pitorescas da história essa participação do Cazu Matsumoto, que era o sobrenome dele, tá legal? Deixa eu falar também na revistinha número 14. Aqui vale a pena falar também. Não, 14 não, desculpa. Na própria revistinha número 11 também, na página 30. Página 30. Deixa eu ver, papapi. Nós começamos, na revista número 11, é claro que ela começou a ser publicada na 12, nós tivemos uma ideia o quê? De popularizar um pouco o termo aquicultura, principalmente aquicultura ligada à piscicultura. Nós eu achava muito que essa coisa de criação poderia acabar ajudando o mercado, porque ia incentivar criadores de peixes, ou novos criadores, ou pessoas, empresários com ideias de piscicultura, aquela coisa toda. Então, na revistinha número 11, a gente apresentou que a ideia de começar a firmar na revista uma seçãozinha aquicultura, uma seçãozinha não, matéria sobre aquicultura. Eu já falei nos programas anteriores, que depois, vamos dizer, anteriormente a isso, a gente criou o Clube do Criador, depois teve uma seção na revista que até os dias atuais existe, aí, que é cooperativa, COPEC, né? Cooperativa de Pequenos Criadores, que é uma coluna fixa na revista. Mas quando foi na revistinha número 12, nós fizemos também, a exemplo daquela coisa da coleçãozinha de fichinhas, né? Aquarista Júnior. Deixa eu ver aqui, página 33. Deixa eu ver. Nós também fizemos em algumas revistas, ela foi até a revista 90. Então ela ficou a 12, 13, 14, 15, 16. Durante 5 revistas, nós fizemos aqui um encartezinho, dá para ver? Aqui. Um encartezinho que chamava o quê? Piscicultura Prática. Que era o quê? Nessas revistas, nessas 5 revistas, no caso, nós fizemos o quê? A coisa básica da básica para dar uma introdução ao que era uma piscicultura prática. É claro que na época, os exemplos maiores que a gente tinha, como piscicultura, era peixes de corte, né? Era a criação de tilápia, entendeu? Então, o que acontece? As informações foram formuladas em cima de uma criação de tilápia adaptável, claro, né? Para os nossos queridos peixes ornamentais. Então, o que? A ideia da revista era o quê? Nessas 5 revistas, fizemos uma programação legal, né? Era o quê? Era fazer a introdução para o aquarista, né? A piscicultura. Então, olha que bacana, né? O aquarismo é bacana por causa disso. Você gera ideias de várias áreas, né?
Então, quando a gente vê um aquário, a gente só está imaginando um aquário, mas, poxa vida, tem a criação daquele peixinho que ele está lá sendo criado para abastecer as lojas e depois, vamos dizer, entrar nos aquários dos aquaristas. Então, como é que era essa coisa de piscicultura básica? Foi aí que realmente tive a ideia de colocar na revista, tanto que a revista, você vê, ao longo dos anos, ela sempre foi rica em sessões, né? Vamos dizer, em ideias, em projetos que às vezes tinham um começo para estrear e durante algumas revistas a ideia era desenvolvida, tá? Alguns projetos durante longos anos, alguns até os dias de hoje, entendeu? Porque a gente sempre brinca que o projeto inicia. Agora, o final, o término do projeto não tem data marcada para acabar. Enquanto tiver fôlego, ele vai sendo publicado, ele vai sendo abastecido de, vamos dizer, de novas energias, de novas ideias, novas dicas, novas matérias, para colaborar com o tema que a gente, na época, acha interessante colocar, entendeu? Então, nessa revista número 12, tá? Que é uma revistinha já de fevereiro de 1990, marca a estreia dessa, vamos dizer, desse encartezinho chamado Psicultura Prática. Como a revista era feita de encartes, que a gente chamava, não era bem encarte porque eu não gostaria, ou ninguém gostar, que a turma cortasse a revista. Mas dava para tirar um xerox caprichado, né, num papel mais grosso, alguma coisa, e fazer o quê? Vamos dizer, como se fosse um arquivo, né? Pegava um furador, um furador, furava no meio e fazia um pequeno arquivo de fichas ou de dicas que a gente ia apresentando na revista, até para uma consulta prática no dia a dia, tá legal? Deixa eu falar também uma coisinha importante que essa revista número 12 marcou. Nós temos em São Bernardo do Campo, né, que é aqui em São Paulo, Grande São Paulo, que é a sede da revista Aquarista Júnior, que eu moro aqui, né, estou sediado aqui há muitos anos. Quando foi, lembra que nós falamos nos programas passados, do Festival de Inverno Aquarista Júnior, que nós realizamos aqui em São Paulo, na Vila Mariana, no Colégio Arquidiocesano, né? Nós tivemos a participação e a colaboração de um aluno de lá, que ficou um grande amigo nosso. Até era garoto, foi no lançamento da revista, de Porto Alonso por telefone. O pai dele, lembro, né? O pai dele trabalhava com essa coisa de informática, de computador, já na época, né? Então, praticamente, ele foi o garoto incentivador a eu aprender a mexer em computador. Ele vinha final de semana em casa, me ajudava. Ele me fez comprar uma época um computador, aqueles primeiros computadores, até para começar a mexer, a cuidar. Isso no começo, vamos dizer, no começo da década de 90, né? Quando foi porque nós fizemos o Festival de Inverno em agosto de 89. E a família dele mudou para São José dos Campos, porque o pai achou um emprego lá, aquela coisa toda, e a família toda dele mudou para lá. E, puxa vida, perdemos o contato, porque o contato nosso era mais por telefone, ele colaborava com a gente, escreveu algumas matériazinhas para a revista, ele era muito ativo, como mesmo sendo garoto, tendo uns, sei lá, uns 14, 15 anos, sei lá, era garoto de tudo, né? Só que a ideia que eu tive, até coloquei na revistinha número 12, que marca o quê? Marca uma ideia que eu comecei a ter. No futuro, a gente teve também, depois, quando chegar o momento, eu vou falar, o posto avançado Aquarista Júnior Litoral Paulista, aqui em São Vicente. Tivemos o posto de observação Aquarista Júnior, aqui na nossa querida Reprisa Billings, aqui, que fica uma parte dela aqui na região de São Bernardo, na região do Grande ABC aqui. E no Vale do Paraíba, porque ele mudou para São José dos Campos, que é considerado, né, o Vale do Paraíba. Criei o primeiro posto avançado Aquarista Júnior chamado Vale do Paraíba, entendeu? Isso foi criado em fevereiro de 90, entendeu? Aqui tem até a plaquinha dele, foi feita uma plaquinha de madeira. Aqui o Rogério, na frente de um aquarinho. Aqui o Rogerinho também, na frente de um aquarinho. Garoto de tudo, tá vendo? Qual que é a função do posto avançado? Criar atividades, joguinhos, iniciativas, promoções na cidade que ele morava e na região que ele morava. Então, durante algum tempo, ele colaborou com essa coisa de desbravar um pouco essa coisa da revista Aquarista Júnior no Vale do Paraíba. Então, vale a pena destacar o Rogério, que foi uma espécie de um pequeno bandeirantes na divulgação, no fortalecimento do nome da revista nessa parte do Vale do Paraíba. Então, o Vale do Paraíba, eu lembro,
São José dos Campos, Taubaté, né? Tinha várias cidades que envolvem esse Vale do Paraíba e ele era sediado em São José dos Campos, tá legal? Então vale a pena lembrar do Rogério. Depois ele ficou adulto, maior, até hoje a gente tem um certo contato com ele, né? Entendeu? E foi uma vez também para os Estados Unidos, visitou 3, nunca esqueço também isso, hein, Rogério? Visitou 3 aquários públicos na viagem que ele fez, Monterrey, sei lá, Long Beach, parece, sei lá, 3 aquários grandes lá, e se apresentando só como representante, como, vamos dizer, participante aí da revista Aquarista Júnior, ele conseguiu até conhecer os bastidores do aquário, aquela coisa toda. Então, quer dizer, teve uma participação, mandou algumas fotografias para nós. Então, o que acontece? A criação do posto avançado Aquarista Júnior foi importante nessa parte histórica da revista Aquarista Júnior. Uma coisa que eu queria falar também é que na revista número 12, eu publiquei uma coisinha no editorial que foi muito interessante. Eu até marquei aqui. No dia 23 de dezembro no caso de 89, então foi praticamente um presente de Natal, eu recebi um convite de uma distribuidora de publicações de Portugal que queria começar uma distribuição da revista Aquarista Júnior em solo português. Olha que bacana, né? E eles tinham no Brasil, em São Paulo, um tipo de um intermediário que pegavam as publicações, não era, claro, só a nossa, né? E despachavam lá para Portugal. Entendeu? Então, o que acontece? Mandaram uma carta, porque aquilo que eu falei, na época não tinha essa coisa de e-mail, tá? Era tudo através de correspondência. Recebi uma carta com esse convite de fazer uma experiência durante alguns meses. É claro que a primeira revista que a gente mandou foi em fevereiro de 90, que foi justamente essa edição número 12. Então, nós mandamos alguns números daí para frente, né? Talvez ficamos ativos durante, sei lá, uns 7, 8 meses, umas 4 revistas foram. Só que, é claro, era muito, vamos dizer, revista de distribuição, é sempre essa coisa de consignação, essas coisas, ia de navio, né? Então tinha, quer dizer, era uma logística muito demorada, mas ela acabou ficando firme, vamos dizer, de fevereiro de 90 até quase o finzinho do ano de 90, a distribuição em solo português esteve ativa. Com isso, o que acontece? Nós conseguimos ter começamos a ter, né, um bom intercâmbio técnico, cultural, com algumas associações de Portugal, com algumas revistas do exterior. Eu até separei algumas que é interessante falar. Só para você ter uma ideia, quer ver? Na revista número 13, deixa eu mostrar aqui, página 24, nós fizemos uma matéria, A Vida Secreta do Aquário Marinho. Tá vendo aqui? Do aquário marinho, do cavalo marinho. Tá vendo aqui? O que é? Essa matéria foi enviada para nós. Onde que tá as revistas? Onde que eu pus? Aqui, ó. Existia, não sei se existe ainda, né? Perdi um pouco o contato. Mas existia na França uma revista chamada Aquarama, revista francesa, escrita em francês. Existia na Itália uma revista chamada Aquarium. E por causa dessa coisa de distribuir Aquarista Júnior em solo português, nós começamos a ter certos intercâmbios, certas trocas de correspondências, solicitação de matérias brasileiras para as revistas da Europa, no caso, e eles também mandavam as revistas para nós e permitiam. E essa revista número 13, isso já em abril de 90, marca o quê? Uma matériazinha que foi traduzida por uma vizinha nossa aqui, a Érica, né? Ela era originalmente escrita em francês, a nossa querida vizinha aqui traduziu para o português, eu dei uma adaptada no texto, né, porque ela traduziu ao pé da letra, né, e nós o quê? Essa revistinha número 13 estreia uma das primeiras matérias, vamos dizer, internacionais que a gente conseguiu publicar na revista, entendeu? Fruto do quê? Dessa coisa de intercâmbio técnico, cultural e editorial com as revistas da Europa. Então, essa passagem nossa aí por Portugal, vamos dizer, a revista, fortaleceu esses intercâmbios. E também um outro exemplozinho que eu gosto de falar, na revistinha número 14,
Página 23, papapi, deixa eu ver aqui. Nós também nós colocamos uma revista, O Disco, O Rei do Aquário. Matéria longa, tá? Uma matéria a 3 páginas, né? Que ela foi o quê? Foi enviada para nós, olha que bacana, porque tinha boletim, essas coisas todas, foi enviada pela Associação Portuguesa de Aquariófilos, APA, que chamava, entendeu? Então mandavam, porque mandavam boletins informativos para nós, e nós, carinhosamente, começamos a publicar, pegar alguns destaques dessas publicações e começamos a publicar na revista. Então ela começou a ter vamos dizer, um quesinho assim de internacionalizar nosso trabalho. E o pessoal, uma coisa que é importante falar, o pessoal da Europa na época, então você vê França, Itália, eu tenho um tio que mora até hoje, né, na Bélgica, então, Portugal, no caso, eles tinham um carinho muito especial com essa coisa de Brasil, principalmente essa área aquarística, porque nós temos aqui o Pantanal, o Amazônia, e os europeus, eles são, vamos dizer, fanáticos por essa coisa de pensar aquela coisa da grandeza que é a Amazônia, da grandeza de número de espécies de peixes. Então eles tinham um carinho especial com a gente. Então, durante muito tempo, até os dias de hoje, temos alguns intercâmbios com essa coisa de editores, autores, escritores de outros países, por causa desse início que foi vamos dizer, a chamada exportação, né, vamos dizer, da revista Aquarista Júnior em solo português. Então eu agradeço de coração, hoje eu tenho uma coleção grande dessas revistas de fora, tanto que eu falei num dos programas anteriores, na época eu comprei até um dicionário de francês, de italiano, tem um de inglês também, né, que algumas revistas de inglês, de espanhol. Por quê? Porque começou a chegar coisas do exterior que eu gostaria de saber vamos dizer, o que estava escrito, né? Então, o beabá eu começava só através de traduzir alguma coisinha, começava a entender o conteúdo das coisas, tá legal? Então, nessa revistinha número 12, voltando a ela aqui, marcou que esse convite, 23 de dezembro de 89, vamos dizer, o nosso convite para colocar a revista Aquarista Júnior em solo português, que foi colocada no ano de 1990, depois não deu continuidade pela própria dificuldade da distribuidora, né, aqui no Brasil, acabou acho que perdendo essa coisa de condição de poder exportar, e aí a gente ficou realmente só com 4, 5 revistas que acabou indo para Portugal, tá legal? Então é bacana falar essa coisa das matérias de intercâmbio que a gente foi fazendo. Deixa eu ver aqui. Uma coisa que é importante falar também, na revistinha número 12, então fevereiro de 90, você vê, na época eu queria realmente ter essa coisa de popularizar algumas informações técnicas, né, algumas dicas. E eu sempre falo que nos programas anteriores, que o aquarismo marinho estava querendo se alavancar positivamente, estava querendo criar um maior número de praticantes. E nessa revistinha número 12, então fevereiro, nós tínhamos feito nas revistas anteriores uma tabela de compatibilidade entre os peixes de água doce, fizemos uma tabela de compatibilidade entre os peixes marinhos. Tá legal? Que ajudou muito. É claro que os peixes a gente colocou mais pelas famílias deles, né? Entendeu? Então, pelo grupo, a gente agrupava alguns, vamos dizer, algum grupo, por exemplo, neongobe. Então, todos eram considerados neongobe. Palhaços, todos. Então, a gente fez uma tabelinha para o quê? Para o aquarista mais ou menos, vamos dizer, entender essa coisa de quem podia ir bem com quem não podia, quem ia brigar. Então, mais ou menos para ter uma referência para o praticante, tá legal? Continuando aqui a nossa jornada, no caso, né? Entendeu? Você vê que tem muita coisa que eu marquei que é legal. E uma coisa que é bacana falar, essa coisa de história, né, cara? Porque a revistinha número 12, você vê que a gente tá entrando no terceiro ano da revista. E lembranças é uma coisa que não tem preço você lembrar. Então, o programa da revista Aquarista Júnior é um programa de história, cara, entendeu? Então vamos ao longo do tempo, se alguma coisa ficar para trás, eu vou trazer, entendeu? Tô fazendo um grande arrastão nas minhas coisas. Para quê? Para poder contar a historiazinha das coisas pitorescas que foram ajudando para colaborar com o aquarismo. Você vê que eu falei que nós começamos a mandar para fora do Brasil a revista em 1990, que coincide no Brasil
com essa abertura do mercado de importação. 1990 foi com a entrada lá do presidente, né, na época, na eleição do Collor, parece, né? Collor de Mello, que o Brasil abriu as portas para produtos importados. Então coincide o quê? Nós indiretamente ajudamos o quê? Através de mandar a revista para o exterior, né? Para Portugal, para a Europa, né? Nós o quê? Fizemos com que os fabricantes e vamos dizer, os produtores lá de equipamentos, acessórios da Europa, olhassem com olhos diferentes o próprio Brasil. Porque falou, poxa vida, tem uma revista no Brasil. Opa, tem um mercado no Brasil. Aí folheava a revista, pô, tem lojas no Brasil. Opa, vamos exportar para o Brasil, entendeu? E calha o quê? 1990 marca o início de produtos que começou a chegar no Brasil e até os dias de hoje que chega bastante. Entendeu? Começou a chegar produto de fora, aquela coisa toda. Fruto o quê? Da cutucadinha que a revista Aquarista Júnior acabou dando, tá legal? Então isso aí é bacana lembrar, é bacana relembrar no caso, né? Só para finalizar, porque hoje o programa tá rápido, né? Eu queria também falar uma coisinha interessante, que estamos entrando agora em outubro, né? Hoje é dia 8 de outubro, né? Estamos entrando aqui no Dia da Criança, a gente considera sempre o mês da criança um mês importante, porque a Aquarista Júnior, desde o começo, teve vamos dizer, uma ação importante para essa coisa dos aquaristas mirins. Eu queria só apresentar algumas coisas que, desde das revistas, desde 89, 90, a gente já começou a ter ideia de escrever, eu tive uma ideia de escrever uma revistinha, ou fazer uma revista especial, chamada Aquaristinha. Porque aqui em São Paulo tinha jornal, só para você ter uma ideia, tinha jornal, por exemplo, tinha o Estadão, que tinha o Estadinho, que era um suplemento para criança. Tinha a Folha de São Paulo, tem, né? Que tinha a Folhinha, que era para criança. Tinha o Diário do Grande ABC aqui de São Bernardo, São Bernardo do ABC, que tinha o Diarinho. Então, como a gente tinha aquarista, né? Eu falava, poxa, aquaristinha, entendeu? Isso nos anos 89, 88, 89. E nós tivemos a ideia, o quê? De inicialmente, porque aquilo que eu falei, a dificuldade gráfica na época não era tão tranquilo se publicar alguma coisa. Mas tivemos, na revista número 22, que foi outubro de 91, eu estou falando isso mais para frente, quando chegar na época eu vou falar mais, esmiuçar mais o assunto, né? Quando foi em 91, na revistinha número 22, tá legal? Então, em outubro de 91, nós lançamos um suplemento na revista, um suplemento mesmo, entendeu? Que chamava o quê? Aquaristinha. Lançamos 2 só, entendeu? Na revista 22 e na revista 23. Na revista 22, o suplemento número 1, que era brincadeirinha, tipo um joguinho. Tá vendo aqui? 4 paginazinhas. 4 não, 8, né? Escrito bem simplesinho para a criança brincar, colorir, fazer um joguinho, fazer uma cruzadinha, alguma coisa tal. Então foi o quê? Foi o estopim de uma ideia que a gente acabou tendo de ajudar o quê? O público, os filhos do aquarista. Tá legal? Então essa revista número 22, ela marca essa coisa de lançamento da ideia da Aquarista. A ideia oficial. A ideia como ideia, nas revistas anteriores a gente já divulgava. Estamos querendo lançar, estamos querendo isso, estamos querendo aquilo. Na 22 ela se oficializou, inclusive nesse boletinzinho número 2. Você vê como tinha dificuldades de gráfica, essas coisas. Nós tivemos a colaboração, não existe mais, né, mas da Papelaria Bambino. Durante algum tempo eles foram parceiros nossos com essa coisa de imprimir folheto, panfleto, cartazes, entendeu? E a Bambino, vamos dizer, nos presenteou com essa impressão do boletim Aquaristinha, que depois do número 2, a gente bloqueou ele. Para quê? Para em setembro de aí já 92, revista 22/91, nós lançamos o Guia Prático, que até hoje está aos dias de hoje, que é o Guia Prático Aquaristinha. Dá uma folhadinha nele aqui, cheio de brincadeira, joguinho, dicas de como montar um aquário, tudo numa linguagem, tentando ser uma linguagem mais infantil. Minha irmã Lígia Marques, na época, atuava como nessa área de pedagogia, essas coisas, então a gente contou aí com um pouco da colaboração pedagógica. Então eu tive a ideia de separar algumas coisas que eu achava interessante,
pro Aquaristinha, no caso, né? Separei algumas coisas e conversei. Lembra que nós lançamos a revista com apoio da Secretaria de Educação, colaboramos com algumas exposições que teve num congresso de educação, isso em 88, né? Que nós participamos de um congresso de educação aqui em São Bernardo, e com isso eu conversei com muitas, principalmente professoras, né? Porque eu acho que 90% dos participantes do congresso eram mulheres, né? Então, o que acontece? E iam me dando dicas que, lembra que eu falei nos programas anteriores, eu ia marcando tudo. Quando foi lançado o Aquaristinha, eu coloquei algumas ideias, escutei pessoas e formalizamos essa, vamos dizer, essa ideia da revistinha Aquaristinha. Deu para entender? Tá legal? Só para finalizar o programa de hoje, quando foi no finzinho aí do ano passado, né? 2017, eu lancei 2 livros. É livro tipo caderno, né? Aventuras no Fundo do Aquário, uma história infantil, tá? E Aventuras do Gupinho, que é um peixinho, tá legal? Então, história infantil. É uma historiazinha, 90 páginas, sei lá, que conta a história, as aventuras do Gupinho e as aventuras no fundo do aquário de um grupo de jovens, tá legal? Então, eu queria agradecer muito a participação de todos no dia de hoje. O programinha número 12 está se encerrando. Gostaria de desejar aí uma boa semana. Que Deus abençoe aí a todos, né? E que na próxima segunda-feira estaremos aí fazendo um programa que quer realmente ajudar os aquaristas, quer auxiliar e quer mostrar um pouco daquilo que fizemos, daquilo que foi importante e daquilo que foi feito para colaborar com essa coisa do hobby do aquarismo, tá legal? Muito obrigado, entre em contato com a gente, estamos à disposição e é uma alegria muito grande colaborar com esse seu hobby, tá legal? Muito obrigado, bye bye e até a próxima.